Bom, pessoal, vamos ver um pouquinho mais sobre conjuntos. Como eu disse, conjuntos é um tipo de conceito de extrema importância para a matemática. É tão importante quanto saber somar, subtrair, multiplicar. Para você evoluir, poder entender melhor o que vai aparecer, não só dentro de funções, mas na matemática como um todo, a ideia de conjuntos ela é de extrema relevância, né? Bom, vamos começar, voltar ao que é elementar. Então, o conjunto dos números naturais é o primeiro conjunto que a gente vai falar. Ele é infinito, e para representar o infinito a gente usa um símbolo que lembra um 8 deitado, né? Que não tem começo nem fim, né? Por isso é esse símbolo, infinito, e inicia a partir do zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai que vai, não acaba. Esse é o conjunto dos números naturais, sem fazer nenhuma distinção, né? Em algum momento a gente vai ver algumas nomenclaturas que podem excluir o zero, enfim, vamos ficar com isso aí. Conjunto dos números naturais, sem distinção, parte do zero vai até o infinito. A seguir, o conjunto dos números inteiros, que também é infinito. Esse conjunto abrange também os números negativos. Então, além dos números naturais, né, que são números positivos, essencialmente, vão até o infinito, o conjunto dos números inteiros, ele pega os valores opostos a esse conjunto dos números naturais. Então, ele vem desde lá do infinito negativo, da parte negativa do infinito, se é possível a gente falar assim, e vem até menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e vai, né? Então, assim como é infinito para o lado positivo, é infinito para o lado negativo, ou como você quiser pensar. Não menos importante é o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Esse conjunto é formado por elementos do tipo A dividido por B, A sobre B, onde esse A, né, ao invés de usar um número, estou usando uma letra A para falar da forma mais genérica possível. Esse A e esse B são números inteiros, ou seja, podem ser negativos ou positivos, né? E só tem uma condição que eles não podem suportar. O número que está embaixo, né, no caso da minha representação aí, o B, ele tem que ser diferente de zero. Né? Não existe número divisível por zero. Tá? Zero não serve para dividir os números, tudo bem? Então, desde que o número que esteja lá no denominador, né, numa fração a gente tem o numerador, que é o número que está em cima, né, que a gente fala assim, em cima. No caso aqui, o que seria o A. Desde que o A que é quem está no numerador, ele pode ser qualquer número, negativo, positivo, não importa, e o número que está embaixo, o B, que é o denominador, né? Desde que o denominador seja diferente de zero, qualquer outro número é possível. Então eu coloquei aqui alguns exemplos. 3 meios, 8 quintos, 1 15 avos, menos 1001 dividido por 4, né? Ou menos 1001 quarto, né? Então, se nós agruparmos todos esses números e colocarmos aí numa fila, lógico que não estão todos representados, porque entre, por exemplo, aqui o menos 3 e o menos 2 tem uma fração, só que não cabe colocar todos aí, senão a gente não termina, né? Não cabe aí na folha. E por aí vai. Então eu coloquei aqui menos 3, menos 2, menos 3 sobre 2, menos 1, menos meio, 0, meio, 1, 3 meios, ou 3 sobre 2, 2, 3, né? E tanto como os outros, né, é infinito tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, tá certo? Uma representação para um conjunto, ela pode ser de algumas formas, né? Desde a representação entre chaves, os elementos colocados entre chaves. Um conjunto também pode ser descrito. Eu posso dizer
quais são os elementos de um conjunto através de uma lei de formação. Então, o conjunto dos múltiplos de 5, por exemplo, seriam os números que começam aqui no 0, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, né? Tabuada dos 5. E não termina isso, infinito também. É um conjunto infinito esse. Uma forma de representar um conjunto pode ser por meio de uma propriedade. Então, um exemplo, a leitura disso aqui é x tal que, essa barrinha tal que, x tal que, x é uma vogal. Indica o conjunto das vogais, A, E, I, O, U. Então, eu posso representar esse conjunto dessa maneira, mas posso também escrever uma propriedade, né, x, tal que x é uma vogal, para expressar esse conjunto. Tudo bem? O diagrama de Euler, ou diagrama de Venn, é uma outra maneira de representar um conjunto, e por meio de círculos eu digo quais são os elementos que pertencem a um determinado conjunto. Aqui, por exemplo, de novo, as vogais A, E, I, O, U. Com essa representação eu estou dizendo que A, E, I, O, U pertence ao conjunto A, Azão aqui, A maiúsculo. E as letras D e Z estão fora desse conjunto. Então, o conjunto A é composto pelos elementos A, E, I, O, U. Eu digo que esses elementos pertencem a A, e eu posso tomar um deles aqui individualmente e dizer, por exemplo, que A pertence a A, né, e uso um símbolo matemático para isso. E eu posso dizer também que D, que é uma consoante, não pertence ao conjunto A, que é o conjunto das vogais. Tá certo? Uma forma mais abrangente de descrever os conjuntos, todos os conjuntos que nós usamos aí na matemática, do ensino médio e nível superior também. Essa representação usando o diagrama de Venn, onde fica mais fácil, mais intuitivo, mais visual, né, como os conjuntos se relacionam entre si. Então, nós temos aqui que, apesar de ser infinito, o conjunto dos números naturais ele está contido. Essa é uma linguagem matemática, N está contido em Z. Então, o conjunto dos números naturais, que aqui eu coloquei um exemplo, número 10, ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros, aqui representado pela cor verde, no qual eu destaquei um elemento aqui negativo. Então, menos 5 pertence aos inteiros, mas o 10 também pertence aos inteiros. O elemento 10 também pertence ao conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, eles estão contidos dentro do conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Aqui eu coloquei um número para representar um número que está dentro, que pertence a esse conjunto, 3/4, mas o menos 5 e o 10, esses elementos também pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que ambos estão contidos no conjunto dos números racionais, que eu coloquei aqui nessa cor, que lembra um mostarda. E todos esses três estão contidos num conjunto ainda maior, que é o conjunto dos números reais, que a gente usa extensamente dentro da matemática, falando sobre funções e outros temas, né? E aqui dois exemplos. O número π é um número que pertence ao conjunto dos números reais. O raiz de 2 é outro número, mas todos os outros números que foram exemplificados, 3/4, menos 5, 10, também pertencem ao conjunto dos números reais, né? Enquanto que o conjunto dos números racionais, o Q, o conjunto dos números inteiros, o Z, e o conjunto dos números naturais, o N, estão contidos dentro, como o esboço aí mostra, eles estão contidos no conjunto dos números racionais. Perdão, no conjunto dos números reais, né? Os números racionais estão contidos nos números reais. Os números inteiros estão contidos nos números reais. Os números naturais estão contidos nos números reais. Né? Ou seja, se a gente pegasse os números reais e colocasse todos numa régua, né, a gente vai encontrar todos esses
nessa régua se essa régua